Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Elas. Esse episódio está sendo gravado ao vivo no Instagram e vai ficar disponível depois em formato de podcast e também no YouTube da Fluirá, que é a plataforma de conteúdo, comunidade e cursos que eu lidero aqui na internet. Oi, Mel Rosenberg. Boa tarde, todo mundo. Hoje a nossa conversa vai ser com uma pessoa que é muito especial para mim, que é a minha mãe. E ela tem trabalhado já há alguns anos com mentoria espiritual para ajudar mulheres a encontrarem o seu chamado dentro do reino de Deus. E o recorte que a gente vai falar hoje é justamente dentro desse âmbito, né? Encontrando a nossa vocação e cuidando da nossa vida espiritual enquanto a gente cumpre a nossa vocação, tá bom? Então vou convidar minha mãe para vir. Não sei se ela já entrou aqui. Enquanto isso, se vocês puderem, mandem para suas amigas. Aí, já tá aí. Olá, oi, mães. Oi, Já tava esperando. Tava a postos. tudo bom, filhota? Tudo bem. Gente, essa é minha mãe, ela não é linda? Ai, tava esperando um tempão por essa conversa, hein, Lulu? Pois é. Você gostou? Santo de casa a gente vai postergando, né? Porque já tá garantido aí. Ah, vamos lá. Gente, minha mãe, A gente gosta de comer. é, eu acho que tá, quando você tá, eu vou tentar deixar o meu microfone desligado quando você estiver falando, porque eu acho que tá cortando, tá? Eu vou te apresentar e você complementa aí. Então, gente, minha mãe, além de mãe biológica, é minha mãe espiritual também, é minha mentora, em coisas do coração, da vida, minha amiga, e admiro muito tudo que ela faz e todo o empenho que ela coloca em tudo que ela tem para fazer. Já tô aqui quase chorando, mãe. E ela passou alguns perrengues nos últimos anos, né, mãe? Porque ela cumpre a vocação dela de diversas maneiras e tem uma dimensão da vocação dela que tem a ver com ser refúgio de pessoas e ajudar pessoas a se desenvolverem, a se restaurarem, que ela exerce no hospital, né, mãe? Exercia no hospital na época do Covid. Então, foi uma experiência super forte que ela teve. E, paralelo a isso, ela conduz grupos de mentoria de mulheres para que mulheres possam encontrar a sua vocação, né? Complementa aí o que mais. É casada com meu pai. Então, vou complementar assim. Antes de tudo, assim, de falar o que que eu faço e tudo, eu queria dizer assim, quem eu sou, né? Eu sou filha amada do Senhor Jesus, né? Apaixonada por Ele, não vejo a hora de encontrar com Ele, né? É, e exerço vários papéis, né? Um dos maravilhosos papéis é ser mãe da Lulu, mas mãe do Lelê também, mãe da Lili, é tudo com L lá em casa. E também já fui promovida para vó. Então, é muito gostoso poder também ser vó e poder curtir filho de filho é a coisa mais deliciosa do mundo, porque você não tem obrigação de formar essas criaturas, certo? O seu papel você já fez, você formou Só bem. estragar, né? O papel é só estragar. Ó, não estraga eles, deixa isso aqui muito bem claro que a gente não estraga, não. Né? A gente faz uns mimos, mas estragar não estraga, não, né?
casada com o Ricardo, coplantadora de igrejas com ele, né? Já somos casados há 30 e... Perdi as contas. Peraí, 30 e... 34 É, ou 30, 35? 34 anos. Uau! Né? Passamos já diversas fases juntos e continuamos aprendendo, né? A gente nunca para de aprender, não é, Lulu? Nunca para. Uhum, uhum. E, mãe, conta um pouco como foi esse seu processo com esse tema vocação e chamado, né? Como foi o seu processo de descoberta, até da metodologia que você usa hoje para ajudar mulheres a encontrarem seu chamado, e o quanto que isso impactou, assim, trouxe consequências positivas na sua vida. Então, como esposa de pastor e plantador de igreja, normalmente se esperam muitas coisas, né, dessa pessoa nesse papel. E uma das coisas que eu exercia muito era aconselhar as mulheres que vinham me procurar. E eu sentia que havia fruto nesse tipo de coisa, né? Outro papel que eu tinha no contexto ministerial, junto com o Ricardo, era dirigir um momento de louvor e tudo, mas não porque eu sou boa em cantar, eu sou boa em falar. Eu percebi isso assim, que o que as pessoas mais vinham dar de feedback era assim, nossa, quando você fala, eu me sinto super tocada, super encorajada, assim, ainda bem que assim, isso como é que ela faz assim um balanço com a voz e tudo mais, certas pessoas relevam isso. Mas, quando eu estava com 51 anos, a gente teve uma experiência, eu e o Ricardo, de passar por um processo de avaliação nos Estados Unidos. E como costumava fazer, quem era convidado para fazer esse processo era sempre o Ricardo, e eu ia na cola, certo? Estou sempre na cola, aquela coisa assim. E nesse processo, olha lá, que lindo, que saudade. Nesse processo, a minha grande surpresa foi perceber que quem Deus queria fazendo de fato esse processo lá era eu. Porque ele tinha algo reservado para mim. Assim. Eu estava com 51 anos pensando que eu já tinha exercido muitas coisas e agora estava chegando a hora de eu me aposentar de fazer tudo, né? Mas eu descobri ali, ficou muito claro o que eu já sabia, né? Eu já sabia que eu lidava bem com as pessoas, conversava, o fruto da conversa era bom, mas eu ganhei clareza do porquê que isso acontecia. E aí, através desse processo, eu identifiquei, eu sou meio que um refúgio para as pessoas. Elas vêm, elas são acolhidas, elas são ouvidas, elas são encorajadas. Mas eu tenho uma característica além. Então, o que você pode fazer para melhorar? Porque você não vai ficar aqui sentadinha, não, minha filha. Eu vou te dar um empurrãozinho, para você andar com as próprias pernas, né? Então, por isso que eu me denominei como um refúgio propulsor. Eu gosto de dar um descanso, mas também gosto de dar uma empurrada. E aí, é uma coisa linda, porque isso é a vocação. E essa vocação, ela é um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva, todos os papéis se encaixam, né? Em todos os meus papéis de vida, eu posso exercer essa vocação. Isso foi em 2017. E aí depois uma revolução aconteceu na minha vida, né? E você começou a colocar em prática de forma mais intencional essa descoberta do seu chamado, né? Assim, em Cristo. Eu acho que assim, depois que você ganha clareza do seu chamado,
você fica com uma pulguinha atrás da orelha, fala assim, mas agora eu quero ativar esse chamado, né? Eu já sei para que eu fui chamada em Cristo, né? Então, eu não posso desprezar isso, né? Como lá para Uhum. você ganhou um talento, você não vai enterrar esse talento, né? E uma das atividades lá desse programa é você fazer um plano estratégico de vida a partir do seu chamado. E no meu plano, meu sonho para 3 anos era estar impulsionando mulheres a exercerem seus chamados, seus papéis com vitalidade, né? E ao longo do caminho aí, nesses 3 anos, Deus foi abrindo umas portas que normalmente eu não iria atrás dessas portas, mas por causa de conhecer esse chamado, acabei metendo as Uhum. fazer, né? E você fez parte desse processo, né, Lu? Eu fui parte do grupo Cobaia, quando a minha mãe estava tirando a certificação, né, mãe? Aí você chamou eu e algumas amigas, algumas meninas lá da igreja, da Ah, sua igreja, né, da Chácara Primavera, e a gente fez esse processo. Para mim foi bem importante. Eu estava já num processo de reconstrução da minha identidade, de descoberta do que o Senhor queria para a próxima estação da minha vida, né? Então, acho que foi um processo de autoconhecimento à luz de Cristo muito enriquecedor, assim. Eu acho que tanto na questão de descobrir quais são as suas potencialidades, quanto em como gerir melhor a personalidade que o Senhor te deu, o temperamento que o Senhor te deu, os pontos fortes e os pontos fracos que o Senhor te deu, né? uhum. E então, assim, realmente é algo que traz bastante clareza e até um certo desconforto do tipo, e agora que eu sei isso, o que eu preciso fazer, né? Causa aquela ansiedadezinha boa que vem da expectativa. E eu acho que muito o que a Fluirá é hoje nasceu não só com base nesse processo, porque eu acho que eu já estava me conhecendo muito, já estava num processo de ouvir o que o Senhor queria nesse sentido, né, de ensino, de encorajamento de mulheres, de ajudar mulheres com as minhas experiências, né? Mas aí eu acho que foi um catalisador, assim, um potencializador. E aí, mãe, conta para as pessoas como faz, qual que é o processo para a gente encontrar o nosso chamado, assim, qual é o passo a passo, o que a gente precisa investigar para que a gente consiga ganhar essa clareza? Bom, passo a passo, eu acredito que o primeiro passo é a gente se investigar. Normalmente a gente vai vivendo a vida e vai fazendo as coisas e vivenciando os estágios diferentes de vida e não tem tempo para parar e se investigar. Ainda mais quando a gente tem perfil de ser muito ajudador, de ser doador, de ser cuidador, né? De ser pensador, enfim. A gente não para se analisar. E tem até uma história muito interessante, logo no começo do processo, a gente conta uma historinha que é mais ou menos assim, uma parábola, né? Os mineiros lá do Chile que ficaram não sei quantos dias debaixo da terra, aí depois que vivenciaram todo aquele trauma, foram resgatados, foram trazidos à vida novamente, e aí 5 anos depois, foram fazer pesquisa com eles, a maioria não estava desfrutando da segunda vida, da nova vida que eles haviam ganhado. E isso acontece muito com a gente, como cristão. Uhum. Por quê? Porque a gente não coloca diante do Senhor os nossos traumas vividos, nossas emoções quebradas, nossas experiências de angústia, né? Que nem às vezes nem a gente mesmo conhece, né? E o Uhum. Espírito Santo quer iluminar todas essas partes da nossa vida. Mas para isso a gente precisa fazer um movimento interno
diante do Senhor. Então, Uhum. o passo é esse, se conhecer. E é a parte, assim, que causa mais arranca cabelo na experiência que a gente tem com as mulheres, né? Há muito choro, há muita descoberta também feliz, enfim, há muita reconstrução. Nesse passo a gente faz muitos testes, e aí tem Quais retorno. são quais são algumas das coisas que se descobre nesse passo, assim? Se descobre o Que se temperamento, investiga? se É. descobre o temperamento, qual o tipo de temperamento, quais são os mecanismos de defesa que a sua personalidade assume para te proteger daquela criança ferida que você foi, né? Quais são as estratégias para você crescer dentro dessa sua personalidade? Você também descobre como que é o seu comportamento natural, né? E descobre como que você está se comportando hoje, e esse comportar-se hoje pode estar em desacordo totalmente com o seu estilo natural e E causando gerando um um estresse estresse. danado na sua vida, né? Uhum. Então, identificando isso para você poder fazer ajustes, boas escolhas, né? E essa pesquisa interior, ela gera ótimos benefícios para todos os seus relacionamentos, principalmente dentro de casa, né? E tem muitas que falam assim, posso fazer esse teste com meu marido, por favor? É, não, é engraçado que eu tô fazendo processo com as meninas da minha equipe na Fluirá, né? E Uhum. aí elas brincam quando vieram os resultados, assim, eu vou passar para as pessoas guia de como se relacionar comigo. Olha aqui, leia essas páginas, me conheçam. É isso mesmo. Mas tem também nesse processo de se autoconhecer uma ferramenta muito bonita, que é de você examinar capítulo por capítulo da sua vida, perceber quais são as heranças que você ganhou por causa dessas vivências e também como que foi o mover de Deus em cada capítulo da sua vida. Uhum, É lindo de ver como Deus protegeu, como Deus supriu, como Deus trouxe pessoas exatamente no momento certo para aquele capítulo da sua vida, para te suprir uma necessidade que viria lá na frente. É algo muito bonito de ver, muito mesmo. É resgate. uhum, Então, esse é o primeiro processo. Senão, eu vou ficar falando desse primeiro, porque eu sou apaixonada por esse primeiro processo. O segundo processo é a gente identificar quais são realmente os nossos talentos, nossas habilidades. Além disso, que dons espirituais espiritual. o Senhor tem dado para nós, né? E aí, por fim, a gente também vai avaliar que tipo de pessoas a gente gosta de servir, se sente frutífero em servir e até vitalizado em servir, mas também que tipo de pessoas cooperam com a gente no serviço. Porque Uhum, elas nos revitalizam, elas nos fazem crescer e tudo mais, né? Então e aí a gente faz a combinação dessas coisas todas, pensa, 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 e aí chega numa conclusão, né? Chega numa conclusão. É isso. O resumo da ópera é isso daqui, né? mas tem o terceiro passo também, que é você ver as suas paixões também tem, né? Quais são as suas motivações, aquilo que te empolga, aquilo que te vitaliza. Exato. E é muito legal que você faz essa autoanálise das suas próprias paixões e faz uma análise 360, que é assim, eu vou perguntar para algumas pessoas chaves quais são as minhas paixões. E aí é muito legal, o feedback das pessoas é muito bacana, a gente aprende, descobre coisas, elas acabam confirmando o que é a nossa paixão, porque a nossa paixão, ela exala nos nossos poros, né? As pessoas percebem Uhum, que a gente é apaixonado, né? Isso vem confirmar uhum, toda a nossa autoanálise, né? Vem confirmar. uhum, uhum. Então, se a gente pudesse esquematizar, seria você descobrir
a sua personalidade, a sua história, ter coragem de aceitar, né, a herança que você carrega, Uhum. ter coragem de olhar também para as suas habilidades, para as suas capacidades, para os seus dons e talentos. Eu acho que essa parte também é uma parte que para nós mulheres é difícil, né? É difícil a gente reconhecer as coisas boas que a gente tem. Acho que tem mais facilidade de encontrar as coisas ruins, né? Uhum. E também encontrar aquilo que te empolga, né? Quais são as causas que te movem, o que você gosta de fazer, quais são os temas que te interessam, né? Quais E são, aí, na intersecção. quais são as suas ofensas, aquilo que te ofende, aquilo que Uhum, causa indignação, porque isso aí está muito relacionado também com o que você gosta de, pelo qual você gosta, né? De uhum, empolga a ir à luta, né? Ir à luta. uhum, Desculpa. uhum. Imagina, não, mas é isso. E aí, nessa intersecção, você encontra não só a sua missão, mas os seus valores, né? Aquilo que norteia as suas decisões. Uhum. Porque a gente tem valores como uso. Já já vai cair aqui meu tempo de uso, a notificação aqui que eu não posso usar tanto tempo o aplicativo. É, a gente, o que eu estava falando mesmo? Estava falando sobre, o que você estava Os falando? valores. 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 Porque nós, como cristãos, temos valores em comum, certo? Nós amamos Jesus, Jesus tem os nossos princípios de vida, ele é o nosso modelo, nós devemos amar uns aos outros, isso aí são valores que todo cristão tem que ter. Mas existem valores que são pessoais, né? São cristãos, mas são seus valores, aquilo que, nossa, quando aqueles valores são ofendidos, você fica ofendida, muito ofendida, né? E é interessante, a gente tem aí pelo menos uma descoberta de 4, pelo menos, valores para a gente trabalhar. E eles servem como parâmetros para a gente também determinar a nossa vocação, a nossa forma de agir dentro da nossa vocação. Então, é muito, muito legal. É um trabalho de 6 E meses, né, Lulu? 6 meses para entender tudo isso. uhum, Semana após semana, uhum. com bisturi ali, tal, trabalhando, mas é muito recompensador, muito mesmo. Algumas pessoas estavam perguntando aqui como que faz para participar desse processo. Ah, é simples, a gente tem aí, o processo chama-se Unique Brasil, né? Tem nesse Insta que eu estou usando agora, tem lá no link da bio, tem o site, e ali por ali você pode se inscrever para participar. Existem grupos que vão ser abertos agora. Em agosto a gente começa novas turmas, que aí passa o semestre inteiro junto, caminhando, encontro uma vez por semana virtualmente, né? E aí toda aquela construção durante a semana, trabalhando material e sempre com o mesmo grupinho, são grupos muito pequenos, de até 5 pessoas, então a intimidade do grupo vai crescendo ao longo do semestre, e é espetacular. Eu sou suspeita para falar, mas é espetacular. Paulinha tá ansiosa para fazer, ó. Paulinha tá ansiosa. Paulinha vai fazer no A próximo semestre. Paulinha está Uma fazendo. mentora muito especial. É muito especial essa mentora, boto minha mão no fogo por ela. Paulinha, a mãe da Paulinha E fazendo comigo, é uma belezinha, nossa. Eu já tive gente fazendo acho que a mais nova tinha 22 anos e a mais velha 72 anos. Então, muito legal. para todos os tipos de idade, é muito, muito legal, muito mesmo. E como que assim, você descreve o impacto para a sua vida espiritual em ter clareza desse chamado? Qual é o impacto disso? Ah, o impacto é muito grande, Lulu, porque você ganha um senso.
de que você está co-criando com o Senhor. Então, você fica mais parceira do Senhor, sabe? E mais dependente dele, e mais antenada para perceber o mover dele na sua vida, as conexões que ele vai fazendo ao longo da sua trajetória, os milagres que vão acontecendo, você fica mais sensível para ver, né? Ah, como a gente faz alvos e objetivos, né, aplicando a nossa vocação, muitas vezes eu volto lá para ver aqueles alvos e objetivos que eu determinei e eu falo, o Senhor realizou isso aqui para mim, que coisa maravilhosa. Eu jamais achei que eu seria, apesar de eu ter colocado aquilo como alvo, eu jamais achei que eu Aham. era capaz. E realmente eu não era capaz, mas quem que fez junto comigo foi o Senhor, né? Uhum. Então, é assim, parece que aumenta essa sensação de companheirismo, de amizade com nosso Pai, de perceber. Ixi, Mari, Pronto, peraí. aí agora Ah, foi? eu liberei, eu liberei que ele me bloqueou aqui no meu limite, agora eu liberei. Tá, tá bom. O mover de Deus, né? A gente fica muito mais sensível ao mover dele. É muito legal. Uhum. Em termos assim de espiritualidade, eu sempre tinha, eu descobri isso até dentro do processo, que o meu tipo de temperamento, ele é mais contemplativo, mais assim, sensível, né? E eu achava que era só por isso, assim, que eu já tinha o costume de conversar muito com o Senhor, muito intimamente, né? Gosto de fazer as disciplinas espirituais, principalmente da Lectio Divina, que é a leitura orante, né? E tenho vários caderninhos de oração escritos para tudo quanto é canto da casa, né? Mas eu não tinha vivenciado ainda essa intimidade em relação à missão, né? Apesar de eu ir Uhum. fazendo as coisas, era como assim, eu estou fazendo, até porque é o meu papel como esposa de plantador fazer, né? Mas eu não percebia a minha colaboração tão nitidamente, né? Então, agora Uhum. que estou com essa clareza, e é legal porque agora eu posso falar sims para as coisas certas Uhum. e falar nãos para as coisas que não têm a ver com o que Deus me chamou para fazer. Sem aquela culpa Uhum. que antes eu carregava, eu falei, eu não estou dando conta, não estou dando conta, né? E Uhum. ser drenada nas minhas energias quando eu tinha que fazer algo que não estava no meu quadrante de vocação, né? Não estava no meu quadrante de vocação. Eu acho que isso é um ganho muito grande, porque se a gente for pensar em espiritualidade, tem a ver com o nosso fôlego, o nosso ânimo, né? Com a satisfação da nossa alma, né? E eu acho que quando a gente aprende a olhar para nós mesmos como pessoas que foram especificamente criadas por Deus de uma determinada maneira, né? Você passa a aceitar mais e celebrar até mesmo assim quais são os limites, os contornos que o Senhor te deu, né? Uhum. E, e a gerir melhor a sua energia, o seu tempo, os seus objetivos, porque você tem essa clareza de que, não, peraí, eu cumpro esse chamado aqui dentro do reino, né? E glória a Deus por ter pessoas com histórias diferentes, personalidades diferentes, dons diferentes, habilidades diferentes, que estão cumprindo uma outra parte que é tão importante quanto a minha, né? É, então, acho que ter essa clareza da sua parte dentro do reino e, e poder se olhar com essa
admiração mesmo de que, poxa, eu fui maravilhosamente formada. Eu tenho coisas boas, né? Eu Uhum. tenho o que acrescentar, né? E eu acho que sai um pouco do óbvio, porque às vezes a gente acha que chamado está muito ligado a ministério, né? Às vezes as pessoas falam, ah, não, qual é o ministério da igreja que eu preciso servir? E eu Uhum. acho que nesse processo, como você disse, você descobre uma, um lugar que você ocupa no reino, independente de você exercer essa função no ambiente eclesiástico ou no seu trabalho, na sua família, né? Então é quase como se fosse o seu o seu aroma, sabe assim, a sua essência, o óleo essencial com cheirinho de Sônia, que Exatamente. vai. Ah, É, gostei dessa sua ilustração, Lu. É o cheiro, né? É o cheiro que a gente tem e específico. O texto que base, né, que a gente usa para todo esse processo é o texto de Efésios 2, verso 10, né, que diz que nós fomos criados em Cristo Jesus, uhum, né, para fazermos determinadas obras que de antemão Deus já tinha sonhado para a gente, né? Então, e essa palavrinha criação, a tradução dela é obra artesanal. Então, uma obra artesanal, mesmo que o Senhor tente fazer uma outra Sônia, não vai sair igual. Ela é artesanal, né? E saber disso profundamente, com clareza, liberta a gente de uma coisa: comparações. Eu sou incomparável, uhum, Lulu é incomparável. Não faz sentido a gente se comparar um ao outro, ou desejar o ministério ou o serviço ou a vocação de um outro, né? uhum. É o que o Paulo fala, né? Do pé, da mão, do ouvido, cada um tem a sua função tão importante quanto a outra, né? É, mas quando eu lia esse texto, eu confesso que eu falava assim, ai, mas eu queria tanto seu olho lindo, seu pé, não é? Ai, meu Ainda mais com o pé que a gente herdou, né, mãe? Chato, pé chato. pé chato que eu tenho e tal. E aí você estava falando do negócio da vocação, seu aroma, né? Eu estava pensando mesmo assim de forma prática. E isso eu faço inconscientemente agora, sabe? Antes eu fazia me perguntando o tempo todo, agora não, já se tornou algo inconsciente, já assim incorporado dentro de mim. Eu sou refúgio propulsor, sou refúgio propulsor como fisioterapeuta. Então, na minha profissão, como é que eu posso ser um refúgio para aquele paciente e também um propulsor, Uhum, né? Como mãe, como que eu sou refúgio propulsor na vida dos meus filhos, né? Como esposa, como é que eu vou ser um refúgio uhum, profissional? Como, enfim, nos diversos papéis eu exerço a minha vocação. Então, uhum, é uhum, muito legal, né? Além disso, eu sei que eu tenho um determinado nicho que fala assim, esse nicho aqui, sou eu que sou responsável por esse nicho, né? Então, e aquilo falou, respeitando cada fase da vida. Então, nessa minha fase da vida, com a uhum. 50 e poucos anos, com carinha de... Não, eu tenho 55 com carinha de 54, eu já posso ter um pouco mais de flexibilidade, liberdade na vida para focar no nicho que Deus me chamou para exercer, né? Uhum, Eu acho isso tão tremendo, você ser capaz de se sentir vitalizado o tempo todo em tudo que você faz. Porque quando você se uhum, coloca no centro daquilo que Deus sonhou para você, você é revitalizado, né? Mesmo uhum, nas maiores adversidades, nas maiores adversidades, uhum, né? uhum, Eu acho que é por isso, sabe, Lulu, também agora pensando, foi por isso que eu me quebrei muito emocionalmente quando eu atuei
na UTI, na época do Covid. Porque esse meu chamado é tipo, eu vou acolher essa pessoa, vou restaurá-la, né? E vou impulsioná-la para a vida novamente. E naquela fase, eu não estava conseguindo dar vida para essas pessoas. Uhum. E eu estava Uhum. treinada dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Né? Uhum. O perigo da gente se colocar longe em um contexto a parte do nosso próprio chamado, né? Uhum. Uhum. Eu acho que existe esse perigo, talvez, dentro desse caminho da gente encontrar o nosso chamado. Eu digo perigo porque eu tenho essa propensão, eu sei que você também tem, que é a gente ficar tão animada que a gente acaba esquecendo dos limites, né? Porque mesmo aquilo que nos revigora e nos revitaliza e que dá essa sensação de, gente, eu estou fazendo a diferença, eu estou cumprindo aquilo que eu nasci para fazer. Nasci para fazer isso, né? Ainda assim, a gente precisa estabelecer limites e ter o espaço para as outras coisas que não só o cumprimento da missão, né? Como que você tem pensado nisso, assim, na sua vida? Uh! Peguei no calo. Tchan, 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 tchan. Se dependesse só de mim, né, assim, das minhas vontades, eu faria isso o dia todo, certo? O dia todo, como fiz. E aí, me estrepei, certo? Uhum, Porque uma das coisas muito legais é que quando você está produzindo e está na sua vocação, a sua mente acelera, você fica vivendo aquilo, você gosta de respirar aquilo, mas se você ultrapassa os seus limites, você mesmo acaba adoecendo. O próprio Senhor, uhum, quando ele criou todas as coisas, ele estabeleceu limites para si mesmo, né? Ele estabeleceu um é, ritmo para fazer, não fez tudo de uma vez, não ficava naquele processo sem fim, né? E como nós somos semelhantes a ele, a gente também foi criado para pausas, para celebrações, para convívio, para relaxar, né? E eu uhum, estava ignorando na minha vida. Aí teve um momento uhum, interessante, Lu, que é uma experiência interessante. Eu estava aplicando uma das sessões que a gente conversa justamente sobre isso, ritmo, né, de renovação e de descanso. Aí eu estava que nem uma louca, trabalhando sem parar, né? Invadindo a noite, né? Fazendo grupos e blá blá blá. E aí, naquele momento, o Espírito falou para mim: você precisa estabelecer um limite até para você formar seus grupos, porque você precisa parar uhum, em determinado horário. E foi aí que no próximo semestre eu estipulei: olha, não tenho grupos à noite, quando chega 9 horas está tudo shutdown aqui e eu vou para a cama, né? Vou desacelerando para ir para a cama, para dormir. Porque também nesse processo que eu passei de depressão, né, recente, eu percebi que a falta do sono, né, uhum, nossa, ela é devastadora para a nossa vida. Devastadora. uhum, Então, uhum. hoje para mim sono é uma commodity valiosa. Vale, Ai, ai. posso Total, de jeito nenhum, né? total. E eu acho que essa questão do descanso, né, mãe, eu acho que é tão. Quando você está envolvido com a missão e quando você tem esse propósito maior que você e que te revitaliza, a gente pode correr o risco de achar que a gente não pode descansar, né? E o quanto a gente vê de, de pessoas na missão, não só missionários, não só pastores, mas pessoas que estão cumprindo a sua vocação, mas que, por não respeitarem esses limites, não respeitarem as estações, né? Entendendo também que
que vão ter estações, vai ter momentos que você está plantando, vão ter momentos que você está colhendo, né? Nós não vivemos só colhendo, não são só felicidades. Eu acho que, inclusive, assim, pensando na própria teologia do trabalho em si, né? Que a gente entende que o trabalho foi criado antes da queda, faz parte de quem nós somos, é parte da nossa vocação humana, né? Mas depois da queda, o trabalho está fadado aos espinhos. Então, ele vai ser insatisfatório e vai ser frustrante. E eu acho que isso também é algo que esse processo de encontrar o seu chamado e cumprir o seu chamado é muito importante, mas ele não pode tomar o lugar do estar com Cristo. Exato. Né? Porque às vezes a gente corre na missão e quer fazer coisas pelo Senhor, e o Senhor está falando, não, mas eu não quero que você fique fazendo coisas para mim, eu quero estar com você. E o fazer vai fluir de maneira mais saudável do estar, né? Então, acho que esse também é um desafio aí para nós que estamos no ministério, né, e que temos a nossa vocação muito clara, como que a gente não sobrepõe o estar com o fazer, né? E até uma das coisas que eu até conversei com você sobre o processo, entendendo que não é descobrir a nossa identidade, né? Porque a nossa identidade não é o que a gente faz, né? O que a gente faz é uma parte, né? Mas a nossa identidade é de filhos, de desfrutar desse relacionamento, né? Então, o quanto é importante a gente manter essa ordem de prioridade, né? Eu não sei em relação a você, Lulu, mas o meu jeito de ser é quando eu não estou me sentindo confortável com alguém, de estar com alguém, apenas por estar, eu invento coisas para fazer. Porque me ocupa e me distrai desse incômodo de estar. Né? Muitas vezes, por algum processo interno, ou por uma experiência dolorida, ou por uma decepção, ou por um erro que você cometeu, que você fala, ai, mas caí nisso aqui de novo, não quero encarar o Senhor, porque eu caí de novo. Você substitui o tempo com Ele por vou fazer para Ele. Né? E eu acho que assim, quando a gente consegue resgatar o tempo com Ele, é tão mais satisfatório mesmo. É impressionante como gastar tempo com o Senhor te enche muito mais espiritualmente do que quando você está fazendo para Ele. Te fazer e então te alegra e tudo, mas nada se compara com estar e sentir o Espírito Santo, nada, não é? Ou que está escrito lá, a vida eterna é essa, que vocês me conheçam. Conhecem, Vocês me conhecem, né? Né? João tá toda hora entrando. Pode vir aqui, filhão. Vem aqui. Fala para ele vir, que eu quero ver. Pode vir. A mamãe tá conversando com a vovó. Vem aqui. Vem. Deixa ela ir pra vovó. Manda um beijo para mim. Hã? Tá fazendo de tímido. Ele não é tímido, né? Ela quer que você mande um beijo pra ela. Manda um beijo. Eu tô no fone de ouvido, ele não tá te ouvindo. Cadê? Você é um amor. Manda um beijo pra mim. Eu te amo. Meu Deus, coisa mais. Meu Jojo, meu Jojo. Eu te amo, vovó. Não? Quer falar nada? Vai falar nada? Pronto, momento fofurômetro. Aumentou. E a delícia de vovó, de ver os netos. Então, a gente Muito bom, mãe. Isso, acho que eu tinha uma coisa que eu queria falar. Ah, sim.
você falando aí sobre a questão do tempo, né, de etapas e fases da nossa vida, eu estou ouvindo um livro muito legal, Lulu, chama At Your Best. É do Hum, Gary Newell, que fala sobre você descobrir os momentos do seu dia em que você é mais criativo e produtivo e reservar isso para os melhores relacionamentos e também para aquilo que você tem que produzir intelectualmente, se concentrar e criar, sabe? E eu fiquei tão aliviada porque ele falou que a maioria das pessoas tem, durante as 24 horas, apenas 3 horas de alta produtividade. Falei, eu sou normal, eu sou normal. E aí eu tô tão animada em descobrir que tempo do meu dia que eu vou. Eu já faço uma ideia, que eu sou muito diurna, assim, logo cedinho eu já produzo muito, né? Mas não ficar me cobrando tanto, porque em alguns outros momentos do dia a minha energia cai bastante. E aí é muito legal ele dar sugestões de como você dividir as diferentes atividades que você tem ao longo do seu dia para você produzir mais e se cansar menos, né? Então é muito, muito legal. ótima dica essa. Seu favorito. Ó, ele tá aqui pedindo pra quando eu terminar a live, se ele pode jogar o jogo favorito dele. Tá bom, pode. Já vai terminar já. Já, já tá cobrando aqui. Muito bom, mãe. Então, pra gente finalizar, a Amanda falou, como se chama o livro? A Bia colocou aqui, At Your Best. How to get time, energy and priorities working in your favor. Infelizmente, Muito bem. em português ainda. Tomara que seja traduzido logo, né? Vai acabar daqui a pouco. Já tô acabando. E aí, então, pra gente finalizar, mãe, fala de novo onde que as pessoas te encontram, como que é o processo para participar da próxima turma, né, de uma das próximas turmas. Bom, eu tenho no Instagram um Instagram que é só de pessoal aí, que é só para pôr foto de neto, de filho, contar histórias de família, né? Mas e esse outro Instagram que a gente entrou aqui, que é do Unique Brasil Mentoria, aqui você pode entrar em contato com a gente, também acessar pelo site lá uniquebrasil.com, entra lá, investiga, tem tudo explicadinho lá, como que é o processo, como que faz a inscrição. Tem, inclusive, lá uma aba chamada Conteúdo, onde você pode ver tudo que a gente trabalha em todas as sessões, né? E entrar já para uma turma aí, próximo semestre. A Lulu está se certificando, vai trabalhar com o pessoal da Fluirá, né? Mas a gente tem mais 15 outras mentoras certificadas e já aplicando eu não gosto de chamar de programa nem de curso, porque é uma experiência de vida, né? A experiência ao longo já de alguns anos. Então, é um marco na vida da gente. Recomendo muito, 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 muito. Né? Melhor investimento da vida. A Maíra perguntou, como escolhe com quem fazer? Qual que é o processo de escolha de com quem fazer? A escolha de quem fazer, eu tenho lá um perfil de cada mentora, né? As experiências que elas já tiveram, tenha lá depoimentos das pessoas com as quais elas já trabalharam e, principalmente, tem oração, porque eu tenho percebido que o Espírito Santo faz a formação dos grupos, né? Assim, pelo menos na minha experiência, é impressionante como Deus vai colocando pessoas certas em determinados grupos para elas se complementarem, se ajudarem, se tornarem amigas. É fantástico. Então, ore, fique atento pela a voz do Espírito te indicando. Olhe lá, rapidinho você olha cada uma das mentoras. Tem lá, cada uma tem uns determinados horários que vão encaixar com sua liberdade de horário, né? E aí você pode iniciar a experiência. Semestre que vem já está chegando aí, né?
tá chegando. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham sido muito abençoadas, como eu sempre sou, da minha mãe. Quem ainda não conhecia, siga, acompanhe, ouça o que ela tem para falar de sabedoria sobre as nossas vidas. E seguimos juntas, né, manos? E agora no Instagram pessoal eu estou colocando lá aquela junto, contando história da vida dos meus pais, em retalhos. E é bem emocionante para mim poder contar o que eles passaram, o que eles estão passando até hoje, né? Cá entre nós, são inspiração, não são, Lulu? Que eles São muito, mas são têm sim. 62 anos de casado, ainda dão uns beijos na boca, na frente de todo mundo, é ou não é? Que Lindez. cheguemos até lá, né? Cheguemos até lá, né? Se Deus permitir. Não é mesmo, Lulu? Vamos sim. Te amo, viu? Peraí, mãe, ó, eu acho que chegou uma pergunta aqui. Se vocês tiverem, gente, mais alguma pergunta, vocês podem mandar aqui pela caixinha de perguntas que tem aqui, interrogação. E aí, acho que tem a ver essa pergunta que mandou aqui, que eu acho que é legal, ó. Como conduzir os nossos filhos ao chamado? Que lindo isso! Que lindo! Sabe uma das coisas que é legal e simples é você ir registrando alguns momentos da vida deles, né? Algumas Muito legal, né, Lulu? Como conduzir os filhos ao chamado. Gente, outro dia a gente estava aqui em casa e eu peguei aquela caixa de coisinhas que os filhos fazem e tinha uma cartinha da Lulu com quantos anos, Lulu? Acho que você tinha 8 anos, não é? Tinha, 8 anos. 8 anos. E ela escrevendo o que ela gostaria de ser. E desde aquela idade, ela se sentia chamada a fazer seminário, ser professora e falar de Jesus e aquela coisa toda, né? Então, é legal você registrar, Falei que eu queria fazer teologia e ser professora de seminário com 7 anos. não é? Então registrar os momentos da vida das crianças, porque a gente acaba esquecendo, né? Nós não podemos nem com os vídeos a gente deve confiar muito na memória, porque a escrita ela traz muito aquela emoção que você está vivenciando naquela hora, né? Com o seu filho e tal, e te traz uma maior sensibilidade para perceber qual é o temperamento dele, quais são as coisas que ele gosta de fazer, se ele tem espírito de liderança ou não, se ele é uma pessoa que vai trabalhar com protocolos, com coisas assim mais concretas. Né? Aqueles que têm os talentos de cantar, de dançar, de apresentar, né? De ser teatral, então, né? E outros que são líderes, competidores, né? São ágeis, rápidos. E eu acho que isso é legal, né? De você começar a ajudar o seu filho a perceber as habilidades dele, perceber os interesses naturais que ele tem, e muni-lo de oportunidades de desenvolver isso, né? Então, acho que é legal mesmo. A Déia até falou, muito lindo como isso se manifesta desde cedo. Desde cedo a gente consegue ver, né? E eu acho que dá para... Tá vendo, menino? Tá vendo, menino? Desde cedo acho que a gente pode, dando oportunidades deles experimentarem as habilidades que eles têm e de eles mesmos irem chegando a... Filho, isso aqui é coisa que passa no pé, filho, você tá passando na boca. E Lu, é muito legal também uma coisa assim que eu até vejo você fazendo, inclusive com a pessoinha aí, né, do seu colo. Perceber que a pessoa tem um espírito de liderança, de competitividade e tal, e valorizar isso, e não querer transformá-lo em algo que ele não é, né? Canalizar, né? Aprender a canalizar essa potencialidade para algo que vai ser muito, muito usado pelo Senhor, né?
Já está. Eu acho que é uma visão de redimir, né? Não é tipo, não é ter uma expectativa de como o que é uma criança boazinha e obediente padrão, né? Mas entender como que você pode redimir essa personalidade que o Senhor já deu para ele desde pequeno, mas que, por ser um serzinho corrompido pelo pecado, vai direcionando para o lado ruim, né? Então, como que a gente pode redimir e direcionar para o bem, né? Acho que esse que é o nosso desafio. A paciência dele, você já viu, né? Já tá. A paciência, ele já tá. Mostra pra vovó. Como é que você fez isso? Como é que você cortou sua mão? Olha esse dedo. Furei o meu dedo com o canudo. Furou com o canudo. Vê se pode. Vê se pode. Então tá, gente. Se deixar, a gente fica aqui a tarde inteira, mas não dá pra ficar a tarde inteira, né? Não dá. E muito obrigada, mãe. Obrigada pelo papo. Eu que agradeço essa oportunidade tão gostosa. Adoro conversar com você, você sabe, né? Sempre quando a gente Eu também. cá, ela fala, mãe, esse livro, olha esse livro está falando, acho que tem tudo a ver com o que não sei o que lá, e a gente vai lendo junto e aproveitando. Você tem clarear, Vai acabar. iluminar, né, caminhos e conhecimentos e oportunidades. Então, linda, linda, linda. Viu? Te amo. Te amo, mãe. Também te amo. Muito obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. Espero que tenha abençoado muito a vida de vocês. Essa semana a gente está falando, né, sobre cultivo da vida espiritual em meio aos diversos desafios. E a gente fez uma promoção especial em um dos materiais que a gente tem na Fluirá, que é um guia para te ajudar a construir o hábito devocional e ser constante no hábito devocional. Então, se você está nessa empreitada, você quer encontrar essa constância devocional, entra lá no fluirá.vc, no link, e usem o cupom Café com Elas, e vocês vão ter um desconto especial lá, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa. Chegou a Marluza, ela é minha amiga de infância. Que lindo! Saudade! Ela passou o nome dela aqui, eu já falei, meu Deus, é a Marluza. Que gostoso, que delícia. Não podia deixar de... Fica um oi para Marluza. Fica um oi para Marluza. No final que você... É um beijo pro vovô. Um beijo pro vovô. Dá um beijo no vovô. Um beijo no vovô, com certeza, tá? Bem dado, um beijo bem dado nele, tá? Tá bom, gente. Tchau, mãe. Tchau, querida. Um beijo, gente. Bom restante de dia para vocês. Tchau, queridas, que acompanharam aí. Tchau.